Um pastor evangélico foi preso hoje acusado de abusar sexualmente de fiéis. O pastor também adquiria vantagens financeiras. Agindo da mesma forma para conseguir dinheiro, o pastor dizia ter revelações. Nós vamos mostrar agora o caso de um pastor que foi preso em flagrante, isso no interior de São Paulo. Sabe o que a polícia descobriu no computador dele? Que ele compartilhava na internet arquivos de pornografia infantil. Um pastor de uma igreja evangélica foi preso após manter a mulher em cárcere privado. Você está indo Você! A gente tem prova! Você tem 3 meses dessa mulher! A maioria da igreja sabe! Na autoridade da Igreja de Cristo, nós reconhecemos Lana Holder e Rosânia Rocha como apóstolas da cidade de Refúgio. Então lê o texto. Vou ler de novo. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Pronto. Tá, mas e aí? Aí, onde está o Moloque aí agora? Mas acabou de ser citado. Muitos aqueles que se dizem ser servos de Deus, muitos que dizem ser apóstolos, estão na verdade fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir a verdade e não querem receber o verdadeiro ensino de Jesus Cristo. Elas seguem falsas ideologias, criam para si doutores, pastores ou algo do tipo para satisfazer as suas próprias vontades, para que continuem na prática do erro, pois a verdade é que elas não querem abandonar os seus pecados. Muitos acham que vão entrar no reino do céu carregando seus pecados em uma bagagem, mas na verdade todas essas pessoas que cometem o mal serão lançadas no lago de fogo que arde com enxofre. Mas existe salvação para aquele que se arrepende, pois Jesus Cristo morreu na cruz por todos nós. E a chance para todos aqueles que realmente se arrependerem, mas aqueles que não se arrependerem e querem fazer o mal e continuarem com as práticas dos erros, essas pessoas então colherão no final dos tempos o seu galardão. Existe uma parábola escrita em Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante. A parábola do trigo e do joio. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu em teu campo boa semente, porque então tem joio. Então ele lhe disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, porque ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Agora irei trazer para você a explicação de uma maneira bem fácil, para que você entenda completamente, para que você não seja enganado por falsos profetas, por falsos pastores, ou até mesmo por falsos ensinos que muitas das vezes as pessoas ensinam para seguir os seus próprios interesses. Novamente voltando para a palavra que está escrita na Bíblia. Agora no versículo 37. O que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ãos na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora irei para uma explicação mais simples. Certamente muitos devem saber que
que em uma plantação existe as ervas daninhas, que estão somente em sua plantação para atrapalhar a sua horta. As ervas daninhas não têm serventia alguma, elas não servem, pois não têm fruto algum. Assim então é o joio. Certamente alguns que já plantaram devem saber como são o joio. O joio é semelhante ao trigo, porém não é trigo. Ele não tem semente alguma, ele somente é uma casca, uma erva que não serve para nada. Assim como está escrito na palavra de Deus, essa erva então cresceu junto, e o Senhor daquela terra pediu para seus ceifeiros, os seus empregados, não arrancarem o joio, pois o trigo ainda estava crescendo. Pois para não danificar o trigo, o Senhor resolveu deixar crescer ambos juntos. Mas novamente continua nessa explicação: o que semeia boa semente é o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. O campo é o mundo, esse mundo inteiro. A boa semente são os filhos do reino, aquelas pessoas que fazem a vontade de Deus, que não querem fazer a sua vontade e são obedientes em tudo, e não são enganadores, nem mentirosos, e não desejam mal ao próximo, e sim amam aqueles que, mesmo fazendo mal, as pessoas que são filhos do reino, sabem que essas pessoas que estão cegas espiritualmente, sabem que elas estão sendo influenciadas pelo maligno e não por elas mesmas. Assim como Jesus Cristo planta a boa semente, o diabo também planta a sua semente, porém uma semente maligna, que vamos entender como o joio, que está escrito na palavra de Deus. Como muitos devem saber, as igrejas hoje em dia estão cheias de pessoas que dizem servir a Cristo, mas algumas então são o joio, que está representado nessa parábola. O trigo são as pessoas que servem a Cristo de verdade, aquelas pessoas que não querem fazer a sua vontade. Muitos dizem que servem a Deus, mas na verdade são filhos do maligno. Elas então usam um disfarce, como uma máscara. Essa máscara então é como se fosse uma máscara de uma ovelha, mas na verdade por baixo da sua pele, por dentro, é um lobo em pele de cordeiro. Muitas dessas pessoas representadas como o joio se vestem bem, usam roupas elegantes, ternos e gravatas, falam palavras bonitas para agradar as outras pessoas, mas na verdade são lobos devoradores. Mas você me faz uma pergunta: essa palavra de lobo em pele de cordeiro está escrito na Bíblia? Vamos ver em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está vendo como essa palavra é verdadeira? Muitas das vezes, aqueles que se dizem servir a Cristo são os lobos devoradores, e devemos então ficar atentos, pois não devemos ser enganados. Mas é claro que existe as pessoas boas que servem a Cristo, que estão em alta posição, mas também tem aquelas que só pensam em seus próprios interesses. Por isso Cristo nos manda ficar alertas. Então vamos para a conclusão dessa mensagem. Em uma palavra que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 até o 19. Como filhinhos obedientes, não vos conformais com a concupiscência antes que havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi a coisas corruptíveis como prata, ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O que devemos fazer é não nos conformarmos com as coisas erradas deste mundo. Se muitos estão fazendo coisas erradas, não devemos nos conformar, não devemos fazer as mesmas coisas que eles fazem, porque Jesus nos disse: porque eu sou santo, devemos fazer as coisas certas, como Cristo nos ordenou.
enganou, pois Jesus Cristo escolheu a nós, mesmo sabendo das nossas diferenças, mesmo sabendo dos nossos erros, e nos perdoou de nossos pecados, e nos salvou, pois morreu em uma cruz e nos limpou de todo o nosso pecado. Então eu deixo essa mensagem para vocês, para que vocês entendam completamente a verdadeira palavra de Deus. Se Deus falou com você nessa mensagem, ajude-me a espalhar a palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles tenham a chance de conhecer Cristo Jesus, pois só Ele pode mudar a sua história.